Sejam bem-vindos ao Adeparte Podcast nesta série especial Concretize. Continuando aqui então, minha co-host convidadíssima, a especialista em inovação e concreto e concursos e muito mais. Bem-vinda, Jéssica. Oi, Fê. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo, compartilhando um pouco mais sobre essa parte de tecnologia, inovação e como nós podemos impulsionar a transformação na construção civil. Muito obrigada pela parceria, Felipe. Sensacional. E hoje é especial, hoje é inovação pura, é tecnologia, porque o concurso Concretize conseguiu concretizar, reunir tecnologia, inovação, juventude, conhecimento técnico e concreto, né? Concreto brilhando ali como protagonista. Mas não somente as estruturas em concreto convencionais, moldadas em loco ou as pré-fabricadas, dá para fazer diferente. Que tal fazer em 3D? Exatamente. Então, Portal 3D, Yuri e Matheus aqui com a gente, que lideraram toda essa parte aí no Concretize de viabilizar os projetos em 3D. Bem-vindo, Yuri, tudo bem? Opa, tudo bom? Prazer, sou Yuri. Obrigado aqui pelo convite. E não sei muito mais o que falar nessa parte. A gente recebeu essa proposta de fazer esses mobiliários. Foi um pessoal, inclusive, lá da própria Poli, que passou no concurso e lançou a ideia e o desafio pra gente. A gente teve contato com a Jéssica, com o Marcel, com a Lica ali também da organização. E no fim aqui tá dando tudo certo. Muito bom. E aí, Matheus, como que é a Portal 3D em todo esse processo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite também. Eu fico muito feliz assim, de vocês estarem ajudando a promover isso, né? Porque nós somos uma startup que foi nascida e criada dentro da USP, com uma estrutura pequena, mas a gente já está conseguindo fazer muita coisa legal, assim, né? Aí acho que é basicamente muito isso. Bom. E, Jéssica, como que o 3D surgiu na sua vida, unindo, né, a tecnologia do 3D com o concreto? Essa é uma pergunta que nem eu sei dizer, sabia? Não, o 3D eu acho que ele surgiu de uma forma muito orgânica, muito leve, mas de uma forma que veio para incrementar ainda mais essa parte que eu trabalho de desenvolvimento e inovação. Então, eu já trabalho com concreto há muito tempo, já estou nessa busca. E quando eu migrei, né? Eu falo que eu migrei, não, eu ramifiquei a minha carreira para não ficar só em concreto e fui para a parte de inovação. E você começa a procurar tendências de inovação, a impressão 3D estava lá, né? Então, hoje eu diria que é o top 3 de tendências de inovação em concreto, tá? A impressão 3D. E foi aí que surgiu e a gente começou a entender da necessidade de investir nessa parte. Então, quando o Hub que veio com essa proposta de vamos investir as empresas na impressão 3D, a gente, na hora, viu que fazia sentido, porque a gente queria promover a tecnologia e inovação. E eu falo que é bem legal estar aqui hoje com os meninos, a gente está aqui conversando porque o Matheus comentou, a nossa startup. E eu falo, tem tanta startup aí no mundo, tanta startup é lançada diariamente, mas qual é a dor? Qual é o problema que você vem para solucionar? E eu falo que a Portal 3D é uma startup que eu admiro, eu gosto muito, porque ela vem para realmente solucionar um gap tecnológico que a gente tem no nosso mercado para impulsionar a inovação. Então, até para todo mundo entender um pouquinho mais como que surgiu a Portal 3D e o Concretize, vocês eram para resolver um problema e um gap tecnológico que nós tínhamos. Então, por exemplo, a equipe da Poli, que fez o mobiliário deles em impressão 3D, eles já tinham contato com vocês, e aí eles desenvolveram esse mobiliário e vocês ajudaram. Só que nós tínhamos 5 categorias de mobiliário, e só uma era em impressão 3D. E essa uma foi o que impulsionou o quê? A gente olhar como uma opção e se a gente fizesse tudo em 3D? Como seria? E sabe por quê? Não sei se alguém arrisca dizer. Por que vocês acham que nas conversas eu, Marcel e Lica surgiu essa ideia de olhar para o 3D? Vocês imaginam o porquê? Tenho a mínima ideia. Porque a gente é bonito. Porque a gente, além de a gente acreditar na tecnologia muito, foi numa dor nossa. Então nós estávamos há meses tentando viabilizar a solução. Hoje a construção civil tá num boom gigantesco e existe um problema grande de mão de obra. Então, para que uma empresa que faz estruturas de concreto vai querer parar de pegar uma obra para pegar e fazer um mobiliário? Faz sentido. Não faz sentido para eles, né? E quem aceitava vinha com
orçamentos astronômicos. Então, assim, se você quer, você paga o meu preço. E quando a gente parou para estudar e ver a viabilidade, a gente falou, peraí, se a gente fizesse tudo. E aí foi onde ali que o Marcel foram atrás, procuraram com vocês fizeram aquela conversão. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Não é um projeto do jeito que estava para a estrutura convencional, para o 3D, mas é possível converter. Então, fez essa transferência de tecnologia e aí, com isso, viabilizou a gente desenvolver os outros mobiliários que não foram pensados inicialmente em 3D para 3D. E aí é onde você vê que a startup ela vem realmente para trazer uma solução para o mercado. Porque uma resposta para uma dor. Exatamente. Nossa, eu gostei. Melhorou ainda mais. Primeira edição do Concretize, olha lá. Concretize. Peraí, ó. Se inscrevam, inscrições estão abertas para essa edição desse ano. Não deixem de participar. E agora, neste ano, é nacional. Brasil inteiro pode participar. Muito bom. Na primeira edição, que foi regional, né, 5 categorias, muito legal. E não tinha essa questão do 3D até então. Não. Então, as equipes, estudantes de todo o Brasil, das universidades, se reuniram, né, organizados, motivados, orientados. E no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, né? E criaram projetos para mobiliário urbano de uma cidade linda e maravilhosa para solucionar, né, melhorar uma cidade, Santana de Parnaíba, e apresentar os seus projetos. Então essa é a história. Exato. Um destes grupos, dessas equipes, é a da Poli, que foi até a vencedora da parte da horta. Isso, a categoria de horta. Ela projetou e organizou, já nascendo com 3D, pela proximidade que vocês tinham lá na Poli. Interessante. As outras categorias foram vencidas por outras universidades com projetos tradicionais. Exatamente. Muito bom. Tudo bem. O concreto está aí para ser moldável e para ser utilizado. Isso. Muito legal. Na hora de implementar, porque essa é uma característica interessante deste concurso, além de todo o desafio, do ganho de vida, de participação de equipe, de conhecimento técnico, de networking, de tudo. E de grana também, porque tem um prêmio financeiro, tem um checão que se recebe. Você ainda tem muita capacidade de conhecer outras pessoas, conhecer outros cenários, né? Os alunos se desafiaram, então, e foram realizar os projetos. Mas uma vantagem deste concurso é que você pode ver o seu projeto aplicado na prática. Há um desafio, todo um trabalho, o Grupo Polimix, que dá muito suporte para esse concurso, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, vão tornar real. Então imagina, você é estudante, ver o que você projetou sendo utilizado pela cidade. Vocês foram, então, aplicar na prática. E aí que veio a dor. Exato. Calma aí. Fazer um banco de praça, um pet place, uma brinquedoteca, coisa de brinquedos e tal. Convencional não ia conseguir ter viabilidade. Principalmente porque a gente não tinha escala. Faz sentido. Então, se eu tivesse uma escala de fazer 10, 15, 20, 30 mobiliários iguais, viabilizaria eu fazer uma forma e replicar aquilo. Mas, por ser mobiliários que tinham formas muito orgânicas, que não eram tradicionais, e ser uma unidade, então ele é exclusivo, é um só, não viabilizava. E requer precisão. Requer precisão. Né? Requer um trabalho fino. Exato. Aí veio, então, a ideia, inspirado pela Poli, por que não usar o 3D? E utilizar nos outros projetos. Mas aí você trouxe muito bem, Jéssica. Precisou voltar para o projeto e readaptar, reestudar, reavaliar as condições de projeto. E aí é onde que eu queria que os meninos comentassem um pouco pra gente, porque vocês que fizeram esse trabalho, desenvolveram toda a conversão, né, do mobiliário tradicional pro 3D. Eu queria entender como é que foi esse desafio. Vamos pegar um como exemplo, escolham um dos aí pra contar um pouco. Eu acho que é bem interessante o pessoal entender como que funciona essa conversão, né, dos projetos já pronto pra tecnologia da impressão 3D. Eu acho muito legal que você levantou o ponto assim perfeito pra gente, que a gente mostra realmente o que a Portal entrega e que isso vai ter que aparecer no mercado de alguma forma, né? Porque, normalmente, você está fazendo mobiliário aqui, mas lá na frente a gente vai estar fazendo, por exemplo, casas. E você desenha uma parede, por exemplo, no seu software da vida, um Revit, um SketchUp,
e aquilo ele precisa ser convertido numa coisa que a máquina vai conseguir fazer. Então a gente levanta que a gente tem 4 pilares. Então você tem o primeiro pilar é o design. Então os estudantes eles chegam com o design e aí esse design ele tem que ser convertido numa linguagem que a máquina consiga entender. Então a gente chama isso de fatiamento e cada fatiamento atua em uma máquina diferente. E aí uma vez que você tem a máquina, você tem o seu design, você tem o seu fatiamento, você precisa saber qual que é o material que eu vou utilizar. Porque às vezes você cria um design que tem, um exemplo, 1 metro de altura. Só que se sua formulação ela não consegue subir 1 metro, eu vou ter que subir 30 centímetros hoje, 30 amanhã, e aí isso você vai encaixando. E aí é muito legal que os estudantes eles estão vendo isso, porque o profissional que está no mercado hoje, muitas vezes não tem acesso a isso. E se você está saindo agora da academia e você já está vendo que isso é uma possibilidade, você já está aprendendo como fazer. E aí foi o que a gente conseguiu mostrar para eles. Conseguiram viabilizar o projeto, transformar em 3D e agora está conseguindo transformar na prática. O que vocês já produziram desses materiais, desses mobiliários? A gente já produziu a horta, que já está inclusive lá instalada no parque, e a gente está finalizando agora a produção do Pet Place. E até entrando um pouquinho no que o Matheus tinha falado, do design, do trazer para o 3D, é importante também falar que não é que o 3D é a técnica revolucionária que soluciona tudo. A gente sempre fala que o 3D ele é um complemento para algumas coisas que não tinham como fazer antes, o 3D soluciona, mas é uma técnica nova, que a gente já inclusive deu uma palestra para um pessoal do IED, que o professor Alexandre Salles quis levar para conhecer a gente, justamente para mostrar isso, chegar para o pessoal do design e falar, tem um método novo de fabricação, então pensem para esse método, que isso é muito importante, que hoje, que nem o Matheus falou, as pessoas estão acostumadas, se é engenheiro é formado, está acostumado a pensar para o método que existe hoje. Se você vai para o mercado e não pensa para esse método, vai ser muito difícil para você converter depois para isso, pegar um projeto tradicional, já faz o projeto pensado para o 3D, isso já também vai economizar custo dentro das empresas, tem um profissional que já sabe fazer projeto para isso. Que isso vai ser uma profissão nova que está surgindo e vai ter necessidade dessa força de trabalho. O concurso ele traz isso um pouquinho também. Você comenta disso, me lembra muito uma correlação com a parede de concreto. Sim. Há 15 anos atrás... Nossa, faz tempo, né, gente? Foi A ontem. gente entrega idade nessas horas, mas vamos lá. Há 15 anos atrás era isso. Não, começou a se falar de paredes de concreto, a primeira norma foi publicada em 2012, mas os Datex começou ali em 2009, 2010, e também era uma coisa nova, ninguém conhecia, e hoje já se pensa nos projetos, na concepção em parede de concreto e tudo mais, e já tem nome e tudo mais. E a impressão 3D eu vejo que é essa forma, é mais uma opção de método construtivo pra gente pensar, não é que ela vem pra revolucionar tudo, mas ela vem para solucionar dores. Então, a parede de concreto naquela época, ela veio como uma estratégia para os programas habitacionais que precisavam de uma maior produtividade, produção em larga escala, com repetitividade. Então, a parede de concreto ela só viabiliza quando eu tenho grande repetitividade daquele modelo. Quando eu paro para pensar na impressão 3D, eu acredito que vem ajudar muito nessa questão de produtividade por conta do déficit habitacional, mas ela vem com um outro olhar. Da gente conseguir ter liberdade geométrica, conseguir brincar com as formas e não precisar ter uma alta reprodutividade do mesmo projeto. Que eu acho que é um grande diferencial da tecnologia. Como eu não preciso ter as formas ali, que é um custo muito alto para tudo, você para pensar, tem forma de parede de concreto que é quase 2 milhões, uma forma para uma obra, por isso que eu tenho que fazer várias vezes, a impressão 3D não. Ela tem um custo de investimento no equipamento, mas ela me dá a liberdade de formas que eu consigo fazer diferentes casas num mesmo condomínio que não precisam ser iguais, né? Eu consigo ter liberar para o meu cliente, dar aquela opção do cliente escolher, a liberdade de escolha. E hoje o público quer muito isso, né? De querer personalizar, querer a exclusividade dependendo. Então isso acho que uma coisa bem legal da tecnologia. A gente até brinca, fala que é liberdade de formas e formas. Então, é verdade. Se é uma impressora, tem todas as formas que você conseguir desenhar ali, né? Muito bom, muito bom. Conseguimos, então, unir criatividade, inovação, tecnologia e custo. Porque precisa fechar o custo também. Mas você esqueceu de um ponto. Sabe que alguém lembra aí? Alguém? Sustentabilidade. Eu acho que é o ponto-chave que falta para fechar esse ciclo positivo da impressão 3D.
E o Brasil tá à frente nisso e os meninos vão contar pra vocês. Eu dando os spoilers já. Por que tá tão forte a sustentabilidade ligada à impressão 3D? A gente fala que a sustentabilidade no 3D, ela... primeiro, ela parte de uma questão que é a desmaterialização. Então, hoje, você vai fazer, por exemplo, uma parede em forma metálica. Você faz uma parede sólida, preenchida, é 100% daquele material. O 3D ele te permite fazer uma parede oca. Então, você tem estruturas de preenchimento, então você gastava 100 numa parede, agora você gasta 70. Então, você tem essa redução do consumo de material. Estou reduzindo meu consumo de concreto, reduzo meu consumo de cimento, tenho menos emissão de CO2 para o planeta. E a outra questão que a gente trabalha bastante, até porque a gente veio da sustentabilidade. Antes de ser Matheus, um dos fundadores da Portal 3D, eu sou o Matheus, pesquisador de mestrado no Laboratório de Microestrutura e Ecoeficiência. Então, se não fosse algo ecoeficiente, algo sustentável, a gente já nem ia começar a fazer. Então, são coisas que a gente já faz hoje. Nossa formulação de 3D, ela é benchmark mundial. Então, enquanto o pessoal do 3D trabalha na faixa consumo de 400 a 600 quilos de cimento por metro cúbico de concreto, a gente está trabalhando na faixa de 280. Então, já é um consumo muito reduzido para um componente de desempenho alto. Então, é a questão da desmaterialização e não adianta nada tirar material e colocar mais cimento. Então, nesse ponto também. Excelente. Na construção em 3D, então, em que nível que nós estamos? Imagino que tem um roadmap, alguma estratégia aí de aplicação com maior eficiência, talvez até numa execução híbrida, né, entre que o 3D entre como uma parte da solução. Mas em que pé estamos? Já estamos construindo casas? Isso já está acontecendo? Ainda é recente? Em que pé que nós estamos aí nessa parada? Eu acho que nisso dá para começar falando um pouquinho do mundo. A impressão 3D, assim, voltada para casa, acho que já tem cerca de 15 anos, alguma coisa assim, né? Que o pessoal, até um pouquinho mais. Então já tem sido estudado há muito tempo. O material, por muito tempo, também foi um entrave. Então o resto do mundo está sempre investindo em um material muito caro, que é para conseguir subir com facilidade. É aquela questão que as pessoas olham e falam, é porque o material endurece rápido. Realmente tem esse tipo de material, acaba sendo um material mais caro. Então, pelo mundo, isso está começando a avançar, mas não existe uma normatização ainda nisso. A gente só vai saber daqui a uns 15, 20 anos o que funcionou e o que não funcionou. Essa é a realidade. Por mais que você faça todos os ensaios, tudo isso, o tempo vai dizer. E agora voltando para o Brasil. No Brasil está começando essa iniciativa. Fora a gente aqui da Portal, tem algumas empresas que estão começando a fazer isso, fazendo as primeiras casas teste. A primeira casa impressa mesmo aqui no Brasil foi feita pela UFRN. Eles fizeram uma casa teste, fizeram só as paredes e tá lá a casa, tá no tempo. E agora, entrando mais para perto aqui da gente, o espaço que a gente está inserido lá, o Hub, o IPT está também entrando lá como parceiro para justamente fazer isso, toda essa parte de Datec, normatização, e a gente entender, podemos construir? Que hoje a gente olha e fala assim, eu já consigo construir uma casa, mas não tem nada para norma disso, vou fazer uma casa alto padrão, beleza, só que a gente ainda não sabe como que vai agir no tempo, a gente já tem nossas estimativas, obviamente, a gente conhece o nosso material, então não é algo viável no ponto de vista de normas e conhecimento ainda de como que ela está agindo no tempo. Mas já é viável, quase que economicamente viável, a gente ainda está nessa parte da viabilização econômica, e a construção mas já dá para fazer. Já tecnicamente já está 100% viável, sim. Isso. Tanto que a gente está indo também nessa parte de imobiliário, que serve para acostumar as pessoas com isso do 3D, e também para a gente ver no tempo como é que está ali. E, por enquanto, sem problemas nenhum, que são peças, da mesma forma que a construção do concreto ele foi feito para ser algo durável, coisa que é para perdurar ali, eu vou morrer, o meu banquinho vai estar lá ainda, bonitinho ali, a casa que eu imprimi daqui a pouco tempo também vai estar lá. Sensacional. Mas a questão só disso que ele falou é que a parte econômica ela precisa ser viabilizada, então... hoje a gente enxerga que a gente está mais cara do que é o sistema convencional, mas como toda tecnologia nova, isso só tende a reduzir. E aí, como a Jéssica ela gosta de puxar bastante as dores do mercado, a gente já tem diversas entrevistas, sempre está conversando com o pessoal e parece que
uma das maiores dores é a questão da mão de obra, porque está cada vez mais difícil de achar mão de obra. Hoje, pelo processo que a gente tem passado, transicionando de um país subdesenvolvido, em que a população está envelhecendo, as pessoas estão estudando mais, hoje o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro, ele quer uma profissão que ele vai ser mais valorizado, exige mais conhecimento, e aí que entra o papel da impressão 3D. Porque você já tira uma carga física de um tipo de trabalho que ele demanda muito de quem atua ali, e você exige um pouco mais de conhecimento. Então, a gente enxerga isso como se fosse meio que uma transição natural, assim, do processo, que é o que a gente vê bastante Europa, mundo afora. E você acha que essa nova geração que está chegando aí no mercado, eles vão preferir empilhar tijolo ou operar um robô? Exato. É a geração da tecnologia, da conexão, né? Então, assim, a impressão 3D, ela traz esse outro lado, né? De poder atrair um público que não queria mais estar dentro do nosso canteiro para poder fazer. E eu falo, quando você para analisar mercadologicamente a aplicação da impressão 3D, é muito além. Eu acho que quando a gente para e verifica a mão de obra, hoje é o principal gargalo e impulsionador. Não tenho dúvida disso em relação à tecnologia. Mas vocês já pararam para ver como são estreitos os terrenos que a gente está construindo aqui em São Paulo? Eu não tenho local para ficar armazenando material. Então, assim, quanto é o meu estoque de bloco, de argamassa, de aço, para poder fazer uma estrutura? Se eu passo a usar a impressão 3D, eu consigo diminuir muito essa gestão de insumos, a questão de local para armazenar, a disponibilidade de espaço. Então, assim, são muitas coisas que a tecnologia consegue influenciar na nossa forma de construir, positivamente pensando no cenário atual. Há 15 anos atrás, não era um problema os terrenos. Hoje em dia é. Então, existem várias coisas que a tecnologia ela vem aí, se mostra como um grande impulsionador para a gente conseguir implementar realmente. E eu não acho que é uma modinha. É algo que já está aí e é um novo sistema construtivo que já existe e a gente precisa aprender com ele e implementar nos nossos projetos. Com certeza. Não vai haver um sistema revolucionário que vai dominar o mercado. Mas, cada vez mais, a industrialização dos processos, né, construtivos é inevitável. Fato, a mão de obra é o grande gargalo da construção civil. Se a gente for olhar para a Europa, para os Estados Unidos, o Brasil já está acontecendo uma realidade. Nós temos dois problemas. Tinha um, agora tem dois. O problema da mão de obra qualificada é um grande fato, ainda mais porque uma estrutura de concreto convencional, uma alvenaria sendo levantada, é lindo, prático, durável, mas artesanal. Artesanal total. Requer a habilidade do artesão. Isso. Se você tem um artesão que é hábil, espetacular. Nós vamos entrar, por exemplo, na construção civil ainda hoje, levando insumos básicos para um canteiro de obras, que é uma indústria improvisada ali. Areia, cimento, aditivos, água, armazena, controla, mistura para usar. Ainda usam isso, ainda fazem isso. Se você tem uma equipe que saiba controlar os insumos, que saiba realizar a mistura, que saiba aplicar, vai ficar bom. Mas está faltando agora a mão de obra que faça isso. Por isso que a industrialização da argamassa, isso já aconteceu com concreto há muito tempo, né? Não dá mais para voltar. Então, a argamassa, hoje, já não estão querendo mais nem misturar a água da argamassa na obra. Ou já trazem ela já com a água, ou colocam silos que se aperta um botão e já mistura a água na hora. Por quê? Você tem a mão de obra qualificada, que está crescendo em termos de idade, hoje é 40, 45 anos, a idade média dos operários em obra, cada vez cresce mais, mas também, você falou muito bem, de canteiro. Canteiros de obras precisam ser abastecidos. E normalmente são abastecidos por pessoas. E pessoas que carregam carga. Então vamos lá. Quem aguenta carregar carga? Os jovens. Os jovens que entravam nas obras como ajudante geral, como servente, para poder ter a oportunidade, primeira oportunidade de emprego, uma forma, né, de conseguir ter seu emprego, começavam a trabalhar em serviços de logística interna na obra e de apoio aos profissionais, iam conseguindo então ali absorver aquele conhecimento, se tornavam pedreiro. Olha o ciclo voltando.
Só que agora o mercado fora está mostrando muitas oportunidades para essa mesma faixa de público. As entregas, a parte de tecnologia, a internet e diversos outros cenários. Então, os jovens que iriam para as obras para trabalhar na logística e começar a ter contato com os pedreiros, com os mestres e aprender, não estão indo mais. Está tendo dificuldade de encontrar não só a mão de obra qualificada, mas a mão de obra para iniciar o aprendizado. Por isso que as novas tecnologias, onde você tem redução de insumos a ser controlados, você tem redução de equipamentos a serem transportados, aí vem com gruas, aí vem com outros equipamentos, são mais caros, só que compensam por causa da mão de obra. E as tecnologias que nós podemos ter, as construções a seco, tem outras tecnologias já sendo utilizadas, e a impressão 3D. Construção em 3D ali, que vem desde um patinho sendo construído, eles já repararam assim que entraram aqui, né? Que é incrível, assim como a criatividade se transformou em inovação e tecnologia. Ficou lindo. E começar a pensar em paredes, em mobiliários, em casas, em parte térrea, é inevitável. Se nós buscarmos agora entender esse processo, se vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos, não importa. A hora, estudantes, vocês participarem agora, terem a oportunidade de estudar, de participar de concursos como esse, para poder estar aqui, para poder ter contato, para poder entender como é projetar para 3D, para quando vocês estiverem na realidade ali do front, vocês já estão preparados. Isso que o concurso Concretize proporciona é espetacular. É muito legal. Eu até queria tocar num ponto que você falou do trabalho artesanal também, que se você for olhar dados da ONU, o levantamento é que se você quiser suprir todo o déficit habitacional no planeta, você precisaria construir 96 mil casas por dia, porque é uma demanda muito grande de gente que precisa de uma casa digna e não tem. Então, a gente precisa criar formas de transicionar desse mercado que hoje é predominantemente artesanal para algo que é industrializado. A figura do canteiro ela tem que ser enxergada como se fosse uma indústria sobre rodas. Então, a tecnologia ela vem para se unir com outras coisas que já estão aí, com o BIM, com o universo de internet das coisas que a gente já vive, e ela tem que aumentar essa produtividade. Então, as pessoas vão continuar nascendo e vão continuar precisando de moradia. Então, acho que esse é um ponto... É uma realidade, né? Não tem pra onde a gente fugir. E até casando com o 3D, que a gente já bateu nessa tecla aqui, mas é sempre bom reforçar, que não é como se fosse a tecnologia milagrosa, mas a gente enxerga como o 3D vai abrir portas para muitas ideias também de coisas que podem trabalhar com 3D para melhorar toda essa produção. Então, a gente está trabalhando nisso justamente para surgir coisas novas, porque a gente sabe que não é só a nossa colaboração. E não é só a gente no 3D, vai ter o pessoal, sei lá, do pré-moldado vindo com alguma coisa nova, esse pessoal que era do artesanal também se reinventando para trabalhar junto com a tecnologia, mostrando... E que bom isso! Eu acho que quanto mais tecnologia a gente tiver, melhor para melhorar essa questão do déficit habitacional, né? Acho que com certeza isso vem muito forte para ajudar. Com certeza. É uma competição saudável, eu falo, uma concorrência de tecnologias saudáveis que a gente precisa, né? Não é nenhuma concorrência, né? Vai todo mundo trabalhar junto. E o que ele falou da gestão de recursos, tanto recursos humanos quanto os naturais, a gente já sabe como que estão hoje as coisas e a gente precisa gerir muito bem. A questão da água que era misturada na obra, eu sou da física, na verdade, eu entrei nesse mundo da construção não tem tanto tempo, mas eu aprendi no laboratório, então eu ia lá, pesava a água bonitinha para fazer o teste da formulação. Aí um dia eu tava com ele no carro, daí eu passei do lado de uma obra, o cara lá com a mangueira... Jogando né? assim, daí ele olha assim, dá uma olhadinha, opa, não, mais um pouquinho. Não, mas aí ele para, olha o celular, aí sim. ele joga a água. Exato. Que foi o que ele aprendeu, não é que, mas isso além de abalar um pouquinho da questão estrutural, faz você ter que compensar gastando um pouco mais de cimento, um pouco mais de aditivo. A durabilidade. Você gasta um pouco mais de tudo, que vai ter um impacto no bolso, que do ponto de vista empresarial vai ser o que mais vai importar muitas vezes, mas o impacto ecológico que vai ter nisso, o impacto... não consegui fazer 2 casas porque não tive uma boa gestão de recursos. Isso é muito importante também.
Isso é um ponto bem importante mesmo que a gente precisa olhar. E eu falo, mas já imaginou no futuro, né? Se a gente parar para olhar no futuro, vamos pensar num canteiro de obra, uma casa, né? Não vou nem pensar em edificações, vou pensar num canteiro de obra de uma casa de médio alto padrão, num condomínio aqui em São Paulo. Se a gente para pensar, tem tantas oportunidades da gente trazer tecnologias para trabalharem de forma conjunta. Então, a forma híbrida das tecnologias estarem em conjunto. Eu não acho que, por exemplo, se eu estivesse construindo a minha casa hoje, quero ter impressão 3D, mas não quero só impressão 3D. Por que não pensar, a casa vai ser impressão 3D, mas o telhado vai vir uma questão modular, já vai vir uma outra tecnologia pré-fabricada ali modular. A piscina já vai vir pronta, eu só vou encaixar ela ali no meu módulo, que é as estruturas pré-fabricadas. Então, eu acho que vem muito para complementar e junto a gente tornar o canteiro de obra mais industrializado, né? De uma forma em conjunto, com as tecnologias colaborando no que cada uma tem de melhor. Porque não existe a tecnologia perfeita, que nem o Felipe já comentou, não vai substituir, não vai nada, mas existe cada tecnologia para cada coisa que a gente vai fazer. A gente só precisa conhecer a tecnologia para saber fazer boas escolhas na hora de definir o que vai ser usado no nosso canteiro de obra. Sim. E esse tipo de conversa acaba sendo muito importante também, porque outra coisa muito importante que vem junto com a tecnologia é educar sobre. Exatamente. Porque o pessoal contando pra gente, essa tecnologia nova vai dar um susto na galera. A gente posta vídeo no TikTok, tem gente que comenta, mas vai tirar meu emprego, alguma coisa assim. E contaram pra gente, sabe como... melhorar seu emprego. Exato. Só que como que você convence alguém que eu tô, na verdade, querendo tirar carga física e aumentar o quanto você ganha? É difícil isso. Que foi o que aconteceu quando chegaram as bombas de concreto, pelo que falaram pra gente. A galera vinha e quebrava a bomba na obra. Porque o cara falava, não, pô, se a bomba vai bombear, eu não vou carregar o saco lá pra cima, eu vou perder o emprego. Não, seu emprego agora é segurar a mangueira. É só isso. Vai mudar a forma. A grande questão é que, para você que talvez esteja assistindo ou chegue até você, que é o operário, que é o operador, que é o que faz, o que está sendo lançado hoje, quando tiver em larga escala, você já não estará mais trabalhando. Porque você vai estar em outra situação, você vai estar em outra... Então tem que começar de alguma coisa, porque tudo que se tem de inovação... se viabiliza tecnicamente, começa a se viabilizar economicamente e depois precisa de escala. E para vir uma escala a ponto de mudar um cenário de empregos ou formas de atuação, já mudou a geração. Exatamente. Entendeu? Já vai vir novas formas de trabalho. E tem mudado muito mais rápido. Nós que nos graduamos há já alguns anos, a gente sempre ouviu da dificuldade que é na engenharia, na construção civil, de inovar. Até por isso, constrói-se uma casa, tem que esperar o teste do tempo para ver se realmente vai acontecer as coisas. Nós estamos num ambiente de patologia das construções, qual que vai ser a durabilidade frente às intempéries, para aprender, para retornar. Muitas vezes não é rápido essa situação. Porém, se a gente for pegar um pouquinho da história, né, o edifício é mais antigo conhecido, construído em estrutura de concreto armado, o edifício de René Biquet na França, data de 1901, 124 anos. Temos aí uma estrutura durável de 124 anos, legal. Como que era construído lá? Formas de madeira, aço no meio, jogando concreto pelo um buraco, esperando moldar para depois desformar. 120 anos depois, é o que é predominantemente ainda executado. E ok, você tendo artesãos para isso, mas de repente precisa construir 1000 casas, já compensa pagar 2 milhões de reais em uma forma e você potencializar o trabalho. É natural isso. Nós precisamos então pensar, e tem melhorado nos últimos anos, a juventude, a tecnologia, a inovação, a criatividade rompendo barreira nessa área da construção civil, que tende a ser mais tradicional e precisa ser. Precisa ter as suas bases, precisamos dos grandes mestres, não nos puxando, mas nos dando uma direção, nos organizando. E eu queria trazer para você, Jéssica, qual o desafio do concreto, que é um material espetacular, né, de muitos anos, milenar, concreto armado, mais agora recentemente, soluções incríveis que o mundo constrói com concreto, né, o nosso grande segundo produto mais utilizado no mundo, né, depois da água, então... E eu falo uma coisa,
ele só é o segundo porque vai água no concreto, vai tá? água. Senão, ele era mais consumido que a água. É verdade. Então, você tem um concreto. Aí você pega o grupo Polimix, que tem dado suporte, né, todo a esse ambiente de inovação. Como que é o material da impressão 3D? Vou fazer uma pergunta aqui de leigo para o pessoal que está assistindo. Tá, eu imprimo com o quê? Então, falando concreto. Que concreto? O que teve que a indústria... É o mesmo, né, que a gente usa no canteiro? Exato. Ou é um concreto Tem diferente? aço. Você imprime, aí coloca a barra de raço, aí costura, imprime de novo. Como é que é essa mecânica dos materiais da impressão 3D? O que precisou a indústria trabalhar para viabilizar isso? Isso são várias formulações que até cada indústria tem a sua formulação, mas não é diferente do que a gente tem hoje no mercado, porque vamos dizer, a Polimix. A Polimix, para cada cliente que ela vai entregar um concreto, ela tem uma carta traço diferente. E é a mesma coisa, a gente só tá mudando ali a forma de se trabalhar e tudo mais. E aí tem cada formulação. E eu acho que isso vai muito no que os meninos comentaram agora há pouco, da questão da nossa formulação que está sendo desenvolvida no Hub, que ali ser a mais sustentável aí que a gente tem no mundo. E aí eu acho que os meninos podem complementar explicando um pouco mais a fundo desse material em desenvolvimento, que já tá aí, né, pronto para entrar em larga escala. É até legal que vocês comentaram isso, porque a sua formulação ela vai depender também do modelo de negócio que você quer aplicar. Então, partindo que ela é sustentável, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um mobiliário que vai subir 30 centímetros? É uma formulação. Quero que esteja bem acabado, tem todos esses detalhes. Mas eu quero subir 2 metros em um dia, o acabamento não é tão importante porque depois eu vou aplicar um revestimento sobre, é outra formulação. Mas, se você parar pra pensar, quando eu quero concreto aparente, é uma formulação. É claro. Quando eu quero concreto sem ser aparente, mesma lógica. é a mesma coisa. Se eu faço uma estrutura de minha casa, o FCK é 1. Eu quero edifícios altos, eu chego ao FCK de 120 MPa. Isso, Então, assim, o conceito Como é o vai ser mesmo. a A gente não cura? tá... Eu preciso de resistência inicial, eu preciso... Exato. E isso é uma coisa que as pessoas têm em mente. Não, a gente não tá inventando nada novo, não é inventando a roda. O conceito Tá é o aplicando mesmo. toda a tecnologia, né? Que o Ibracon tanto nos passa em congressos Exato. e mais congressos, em materiais dos grandes mestres, adaptando, utilizando isso como fonte de pesquisa e de aplicação na impressão 3D. Então é em concreto. Isso. É o concreto que é colocado na máquina e é que é feito todo o trabalho ali de modelagem. Isso. E é até engraçado isso que você falou das formulações, que no começo, quando se começou com a ideia de formulação, isso daí eu vi muito do professor Rafael lá, no começo, quando todo mundo queria formular, fazer mais inteligente. Não, mas já faço assim há 100 anos, não pode mudar isso daqui vai fazer a resistência aí pra casa do chapéu, vai ficar muito ruim. E daí você vai lá e prova que ficou melhor. Não, mas aí foi sorte. E daí começa, só que daí agora, hoje, que todo mundo já acostumou com isso, falou, não, mas agora tem que ser assim. E daí poucas empresas chegam e falam, não, calma aí, eu fiz isso no passado, deixa eu me atualizar aqui também, que a formulação é exatamente o que você falou, é a mesma coisa, vai ter o teste, e daí você mostra que fica melhor, e no futuro talvez tenha alguma coisa ainda melhor assim, e vai ter essa mesma resistência inicial, a resistência total do método, porque acho que traz muito... É algo que você desconhece, traz muita segurança, e o setor da construção, quando você pensa em lar, em moradia... Traz um pouco de medo também. Você fala assim, não, mas e aí mudou, descobriu só daqui a 20 anos que é ruim, e aí? Mas Como que vai ser, né? A gente não faz as coisas de piada aqui, a gente não tá testando com a vida de ninguém, a gente testou muito em laboratório. Eu acho isso muito legal, que até aí é uma das coisas que entra o concurso Concretize, porque assim, você vai partir da escola. Se você tá mostrando que aquilo é possível, que é muito parecido com o que já tem no mercado, você já vai criando uma nova geração que pensa naquilo. Então, eu acho que isso fecha todo o ciclo, entendeu? E por isso o concurso ele veio muito com essa ideia da gente já colocar os conceitos de tecnologia e inovação desde a graduação. Porque quando eu me formei, acredito que vocês também, Felipe, a gente não tinha essas disciplinas, né? Hoje vocês ministram disciplinas dentro da Poli para graduação de modelagem. Que legal! Esses estudantes estão saindo com um mega diferencial para o mercado. Mas a gente não tinha isso naquela época. E tem muitas universidades que não têm ainda. Então o concurso ele veio para a gente democratizar o conhecimento e a forma de educação. É para todos. Né? Qualquer universidade do país pode participar, pode se inscrever e se desenvolver na educação. E eu sou apaixonada pela parte de inovação, é onde eu sempre trabalho, o que eu sempre vou trabalhar e incentivar. E eu falo, a inovação tem um sobrenome. E esse sobrenome é educação.
Se a gente não educar as pessoas, não tem como inovar, não tem como trazer coisas novas e não tem como a gente ser sustentável na forma de construir, de projetar e de manter a nossa vida da engenharia civil, da construção civil como um todo, aí perpetuando ao longo, né? Deixando um legado. Então a gente precisa cada vez mais incentivar a educação e foi aí por isso que surgiu a ideia toda do Concretize, para a gente pegar a base e já começar a enraizar essa educação ali da transformação e da tecnologia para eles. Espetacular! Nobres amigos, e agora, se o pessoal ficou curioso, quiser saber um pouco mais sobre toda essa parte de tecnologia, sobre a Portal 3D, o que vocês fazem, como se aproximar, como ter mais conhecimento sobre inovação nessa área de impressão 3D, tem algum canal, tem algum local que a gente possa buscar essas informações? Assim, vou até falar para a câmera ali, para os espectadores, se vocês quiserem saber mais das coisas que a gente está fazendo, podem acessar de forma mais fácil via nossas redes sociais, _ Portal 3D no Instagram, TikTok, LinkedIn, ou vocês podem visitar a gente presencialmente para ver isso na prática, porque estando dentro da universidade, isso é uma coisa muito legal e dentro do Hub, que é esse Hub de Inovação da Construção, mensalmente, toda a última sexta-feira do mês, a gente promove o que chama de visita aberta. Então você consegue se inscrever lá e ver ao vivo uma impressão 3D rolando. Então, fica aí o convite. Muito bom. E aí, meu amigo? Muito bom. Gostou? Gostei, adorei. Satisfeitíssimo. Foi ótimo. Agora é o seguinte, cada um vai fazer uma rodada aqui, no sentido anti-horário. Tá bom? Começando contigo. Seu recado final, que tá no teu coração, que você acha que precisa ainda falar sobre impressão 3D, ou só um beijo pra mãe e alguma coisa nesse sentido. Eu acho que até fazendo um fechamento aqui de tudo, bater muito forte nessa tecla da educação e realmente ir atrás disso. Todos os centros de pesquisa, as grandes empresas, universidades, investirem mais nisso do 3D também, que hoje ainda tem um preconceito dentro de centros de pesquisa, centros mais acadêmicos. Então, realmente abrir a mente para esse tipo de coisa, não só para 3D, mas para tudo no geral que se trata nesse sentido. Que a única forma que a gente vai conseguir evoluir é dessa forma. A gente abrir a cabeça para as coisas, para as ideias novas que estão chegando e entender que o futuro é agora e se você já é de uma geração passada, tá com medo de perder seu emprego, alguma coisa assim, não vai acontecer, você só vai estar construindo um futuro pros seus filhos, pros seus netos. Você não pode ter medo de um futuro que você não vai nem viver. Então, é isso. Muito bom. E aí, Matheus? Acho que para fechar, eu diria que assim, a gente precisa construir mais, melhor, mais barato e de forma mais sustentável. E você só consegue isso unindo universidade, mercado e as pessoas. Então, eu diria que você estudar as tecnologias e você saber como elas funcionam e você aplicar tudo isso junto, você vai conseguir cumprir esses checklists. Muito bom. Jéssica? Eu acho que reforço muito o que os meninos comentaram já. A gente precisa cada vez mais focar na educação, ir atrás, buscar entender. E a gente, como empresa, como indústria, nós não podemos deixar que existe um gap entre a universidade e o mercado. A gente precisa cada vez mais unir esses dois setores, porque se hoje a impressão 3D está onde ela está, é porque há alguns anos atrás, grandes pesquisadores investiram nesse conhecimento, acreditaram na tecnologia e pesquisaram e estudaram. Então, se hoje, em 2 anos, a impressão 3D já alavancou o tanto que ela alavancou no mercado como aplicação, é porque há muitos anos alguém já está pesquisando ali e indo atrás. Então, se a gente, como indústria, diminuir esse gap que existe, né, entre a universidade e o mercado, a gente vai cada vez mais trazer novas tecnologias, vamos desenvolver com que as pessoas estejam mais conectadas e pesquisando e trazendo coisas aplicáveis para o nosso dia a dia, que vão trazer grandes sucessos e inovações para o nosso mercado. Então, vamos incentivar cada vez mais a educação e focar em alavancar o nosso desenvolvimento da construção civil. Muito obrigada, viu, meninos, pela participação. Foi um prazer estar com vocês. A gente que agradece. Inovação, criatividade, sustentabilidade. E educação. E educação. Tudo isso com concreto sendo protagonista. Exatamente. Isso é o concurso
concretize. Um brinde de café concretize. E isso é o que o nosso mercado da construção civil precisa. Exato. Então vamos junto, porque o Brasil já tem inovação. Já Muita. temos criatividade. Já podemos visitar um lugar que já está imprimido em 3D. Já está aqui no nosso país. E nós podemos fazer parte disso como profissionais, estudantes, interessados, investidores. E o mercado só tende a crescer. Então, bora lá concretizar os nossos sonhos. Olha, rapaziada. Valeu, pessoal.